Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver agora uma aula sobre o assunto porcentagem, tá? O assunto porcentagem, ele é muito importante, não pensando apenas na prova do Enem, mas é muito importante para qualquer vestibular e qualquer concurso público que você venha a enfrentar. Beleza? Então, pessoal, fique ligado nessa aula aqui, uma aula muito importante, tá? E desejo então a vocês aí uma boa aula, beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui com as formas de representação da porcentagem. Olha só, se eu escrevo, por exemplo, assim, ó, 30%. Esse número aqui é um número que está na sua, vamos escrever aqui, ó, forma percentual. Ou percentual, sem problema algum, tá? Agora, esse número aí, eu posso reescrevê-lo da seguinte maneira. 30% é a mesma coisa do que 30 sobre 100. O que nós temos aqui, ó, é a forma fracionária desse número 30% que está no formato percentual. Tudo bem? Ainda, pessoal, todos sabem que essa fração aqui, ó, eu posso representá-la em formato decimal. Se está sendo dividido por 100, isso aqui é a mesma coisa do que 0,3, não é verdade? E esse 0,3, no caso, nós temos aqui a representação, tá, desses 30% na forma unitária. Você já vai entender o porquê que a gente chama de forma unitária, beleza? Então, pessoal, quando nós pensarmos em um valor que representa uma porcentagem, nós temos aí essas três maneiras de representação desse valor. Aquela primeira ali é conhecida como forma percentual e também como taxa percentual. Tudo bem? Enquanto que aquela última ali, ó, é a nossa forma unitária, também é chamado como taxa unitária. Beleza? Agora é o seguinte, ó, pessoal, na resolução de questões, ou seja, para utilizar a porcentagem no interior dos cálculos, a gente sempre vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o formato fracionário ou o formato decimal. Beleza? Vamos ver agora mais alguns exemplos sobre a representação da porcentagem. Vem comigo aqui. Pessoal, quando eu escrevo, por exemplo, 6%, olha só, no formato fracionário, 6% é a mesma coisa que 6 sobre 100. E 6 dividido por 100, você concorda comigo que é 0,06? Beleza? Então, nós temos aqui, ó, a taxa unitária e aqui a nossa taxa percentual representando tudo 6%. Tudo bem? Agora, um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, 100%. Ora, 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100. Preste atenção aqui, ó. E 100 dividido por 100, o resultado é 1. Então, o valor 1 nada mais é do que 100%. Por isso que nós temos aqui, ó, a nossa representação unitária, por causa desse valor 1 que nós temos aqui. Beleza? Agora, se nós pensarmos, por exemplo, em 300%. Bom, 300% na forma fracionária é a mesma coisa que 300 dividido por 100, tudo bem? E 300 dividido por 100, nós vamos ter aqui a taxa unitária, ou forma unitária, exatamente igual a 3, beleza? Beleza, então, pessoal, até esse momento aqui, o mais importante é que você saiba fazer a transformação de um número que está no formato percentual para um número que está no formato unitário e vice-versa, beleza? Vamos fazer isso agora, tá? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos falar agora acerca da transformação de taxas. Por exemplo, se nós quisermos passar um número que está no formato percentual, ou seja, a taxa percentual, para o formato da taxa unitária, o que a gente deve fazer? Nesse caso aí, nós apenas iremos dividir, tá? Dividir por 100. Agora, do contrário, se nós quisermos passar um número que está no formato de taxa unitária
para o formato percentual, nós iremos multiplicá-lo por 100. Querem ver? Olha esse exemplo aqui embaixo. Por exemplo, 32%, eu quero reescrever ele no formato de taxa unitária, na forma unitária. O que acontece? Lembra, 32% é a mesma coisa que 32 sobre 100. Agora, 32 sobre 100, como está sendo dividido por 100, nós iremos pular a vírgula aqui, ó, 2 casas para a esquerda e teremos o 0,32. Concorda comigo? Então, o que nós temos aqui, ó, olha a forma aqui, ó, unitária, e nós temos aqui a forma percentual. Tudo bem? Então, apenas dividir por 100, que no caso, ó, é pular a vírgula 2 casas para a esquerda. Nesse outro exemplo aqui, ó, 0,43, está no formato percentual, vamos passar para a forma unitária. O que acontece? Essa vírgula aqui, ó, ela será deslocada 2 casas para a esquerda, surgindo 2 zeros aqui, ou seja, 0,0043. Beleza? Então, 0,0043 é a mesma coisa que 0,43%. Beleza? Agora o contrário, pessoal. Se nós quisermos passar um número que está na forma unitária para a forma percentual, o que acontece? 0,15 é a mesma coisa que 15 dividido por 100. Tudo bem? E 15 dividido por 100 é a mesma coisa que 15%. Ou seja, estamos aqui, ó. 15% então é a mesma coisa que 0,15. O que a gente fez aqui, pessoal? A gente multiplicou por 100. Ou seja, na multiplicação por 100, essa vírgula pulou 2 casas para a direita e surgiu aqui o 15, no caso, por cento. Beleza? Nesse caso aqui, ó, 0,081, transformando para a forma percentual, o que acontece? Essa vírgula pula 2 casas para a direita. E nós teremos, então, 8,1%. Beleza? Beleza, pessoal? Agora é o seguinte, uma porcentagem, ela nunca aparece sozinha, por exemplo, em uma determinada questão, em uma determinada notícia. A porcentagem, ela está sempre se referindo a um determinado valor, a uma determinada quantidade, e é isso que nós vamos tratar agora. Essa parte aqui, pessoal, é muito importante que você compreenda. Beleza? Vem comigo aqui. Então, vamos ver agora porcentagem de uma quantia. Olha o primeiro exemplo aqui, ó. Qual é o valor de 30% de R$80? Bom, muitos alunos fariam dessa maneira. Nós temos então que os R$80, eles correspondem a 100%, tudo bem? Enquanto que 30%, vamos colocar aqui o 30%, ele se refere a uma determinada quantia, tudo bem? Então, nós poderíamos aqui simplesmente fazer a multiplicação cruzada, podemos simplificar aqui assim também. Nós vamos ter, então, que o x ali nada mais é do que 3 vezes 8, 24, tá? Então, R$24 corresponde a 30% de R$80, beleza? Pessoal, dessa maneira que está aí, não está errado, tá? Utilizando a regra de 3, também está correto. Só que tem uma maneira que é muito mais rápida e simples de nós descobrirmos uma certa porcentagem de um certo valor. Beleza? Vem comigo aqui. Bom, Ferreto, como é que é então essa maneira? Pessoal, olha só, eu quero descobrir então quanto é que é 30% de R$80. Olha só, eu vou reescrever aqui, ó, o 30% em forma fracionária, ou seja, 30 sobre 100. Tudo bem? Então, 30%, agora o mais importante, ó, 30% de um certo valor. Esse de, essa preposição, né? Olha só, a gente pode transformá-la em uma multiplicação. Beleza? Então, 30% de um certo valor é 30% vezes esse valor, que no caso aqui é 80. Então, nós poderíamos simplesmente fazer assim, ó, simplificando aqui os zeros, nós teremos então que 3 vezes 8, o resultado é 24. Tudo bem? Nós também poderíamos fazer
utilizando 30%, ao invés de formato fracionário, colocarmos aqui na forma unitária, em formato decimal, olha só. 30% é a mesma coisa que 0,3, não é verdade? 30%, então, de, olha só, vezes de 80, olha só, 0,3 vezes 80, o resultado, claro que também será o valor 24. Beleza? Então, pessoal, quando nós quisermos saber a porcentagem de um determinado valor, a gente pode pegar ali a porcentagem, tanto no formato fracionário como no formato ali unitário ou decimal, tá? E aquela proposição de, a gente troca pela multiplicação. E a gente multiplica pelo valor que a gente está querendo descobrir a porcentagem. Beleza? Vem comigo aqui. No item B, nós temos a seguinte pergunta, olha só. 60% de quanto dá 27? Pessoal, olha só, vamos reescrever esse 60% utilizando aqui a forma fracionária, tá? Então, ó, 60% de, olha só, de quanto, ou seja, a gente quer descobrir de quanto dá, ou seja, resulta o valor 27. Fácil, né, pessoal? Então, ó, 60% de um certo valor é igual a 27. Qual é esse valor aqui? Então, o que nós vamos fazer? Ó, esse 100, eu vou passar multiplicando ali o 27 e nós teremos, então, o seguinte, ó, 60 vezes x, poderíamos até cancelar aqui, ó. Então, 6 vezes o x, teremos 6x, é igual a 10 vezes o 27, que é 270. Então, o x aqui, pessoal, 270 dividido por 6, esse resultado é exatamente 45. Então, a situação é a seguinte, ó, 60% de 45, o resultado é 27. Beleza? Agora, o item C aqui, ó, diz o seguinte, o valor 24, ele corresponde a quanto de 150? Ó? Então, o 24, ele corresponde, ou seja, é igual a quanto de novo, ó, de vezes, né, 150. Beleza? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que o x é a mesma coisa que o 24 dividido por 150. Se nós dividirmos aqui 24 por 150, nós vamos chegar ao resultado. Mas nós poderemos fazer algumas simplificações primeiro. Por exemplo, olha só, dividindo aqui ó, o numerador por 6, nós vamos ter o 4, só que daí nós somos obrigados a dividir o denominador por 6 também. E o resultado é 25. 4 dividido por 25. Agora, olha só, pessoal, o que a gente pode fazer? Eu posso transformar esse 25 em denominador 100. Ferreto, como é que você fez isso? Eu apenas multipliquei por 4. Dessa forma, eu sou obrigado a multiplicar por 4 o numerador. E 4 vezes 4, o resultado é 16. 16 sobre 100, pessoal, é 16%. Beleza? Ferreto, eu acho que eu nunca iria pensar dessa maneira. Aí você pode fazer simplesmente a divisão. 24 dividido por 150, o resultado aqui que você irá encontrar é 0,16. E 0,16 é a mesma coisa que 16%. Beleza? Beleza, pessoal? E essa ideia de descobrir a porcentagem de um determinado valor é muito importante na resolução de questões, tá? Nós vamos fazer diversas questões que estão na lista que nós utilizaremos essas ideias que foram apresentadas agora, beleza? Vamos ver agora uma nota aí bem importante em relação à porcentagem, beleza? Vem comigo aqui. Olha só, a nota diz o seguinte, para calcular 10% ou 1% de um número, basta andar com a vírgula uma ou duas casas para a esquerda. Como assim, Ferreto? Olha só, nesse primeiro item nós temos assim, ó, 10% de 32,8. Pessoal, 10% de 32,8, como nós vimos até agora, olha só, 10%
de 32,8. Beleza? O que acontece? Nós poderíamos cancelar esse zero com esse zero, e essa multiplicação aqui agora, a gente pode fazer o quê? 32,8 dividido por 10. Nessa divisão por 10, a vírgula efetivamente ela é deslocada uma casa para a esquerda. E nós vamos ficar então com 3,28. Então, pessoal, quando a gente quiser saber 10% de um determinado valor, apenas desloque a vírgula uma casa para a esquerda, nesse caso resultando aqui o 3,28. Beleza? Agora, o segundo exemplo aqui, ó. 1% de 123. Olha só, o 1% de 100 vezes, né? 123. Bom, o que acontece? O que nós temos aqui é simplesmente o 123 sendo dividido aqui pelo 100. Concorda comigo? Na divisão por 100, a vírgula que estava aqui assim, ó, ela pula duas casas para a esquerda. Então, ela sai dali e vem para cá. Ou seja, nós teremos o resultado 1,23. Então, 1% de um certo valor, a vírgula que está aqui assim, nesse caso, ela pularia duas casas para a esquerda. Beleza? Beleza, pessoal? Uma nota aí bem importante, talvez alguns aí não se lembravam disso daí. Agora é o seguinte, pessoal, nós temos aí diversos problemas, diversas questões que envolvem ali aumentos ou descontos. Isso trabalhando com a porcentagem. Muitas vezes, esses aumentos e descontos envolvem ali dinheiro, ou seja, envolvem a matemática financeira. E o que eu percebo é que muitos alunos, eles fazem uma conta bem longa e extensa, fazem uma volta ali desnecessária para chegar no mesmo valor de uma maneira bem mais simples. E é isso que eu quero explicar para você agora. Essa ideia de aumento ou desconto utilizando uma porcentagem de um determinado valor. Beleza? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos começar aqui ó, com o aumento de X% de um valor A. Olha só o seguinte exemplo. O item A diz assim, ó, aumente em 30% o valor 400. Pessoal, um aumento de 30% é o que? Nós vamos ter o valor inicial, que seria o 100%, e vamos acrescentar 30%. Ou seja, 100% mais 30%, nós teremos 130% do valor original, esse é o valor final. Tudo bem? E 130%, pessoal, a mesma coisa que 130 dividido por 100, que é a mesma coisa que 1,3. Tudo bem? Então, onde é que eu quero chegar? É o seguinte, ó. Aumente em 30% o valor 400. Então, eu vou pegar o valor 400 e apenas multiplicar por 1,3. Isso aqui irá gerar um aumento de 30%, dando o valor final já com os 30% acrescidos. Beleza? Então, olha só, 1,3 vezes 400, nós podemos pensar assim, ó. 1,3 vezes o 4, nós vamos ter 5,2. Então, 5,2 com 2 zeros é vezes 100, né? Teremos, então, 520. Beleza? Claro que a conta também poderia ser assim, ó. 400 vezes 1,3, que é a mesma coisa que 13 décimos, né? Ou simplesmente 130 sobre 100, tá? Poderemos cancelar um zero aqui e 13 vezes o 40, claro que teremos os mesmos 520. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, quando nós quisermos, por exemplo, dar um aumento de 20%, bom, o que acontece? O valor inicial é o valor 100%. Terá um acréscimo de 20%, ou seja, o valor final será 100% mais 20%, que é 120%. Agora, em decimal, 120% não é a mesma coisa que 1,2? Então, o que nós queremos saber é o novo valor com 20% de aumento, ou seja, pegar o valor e multiplicar por 1,2. O resultado será o valor já com os 20% de acréscimo. Beleza? Agora, pessoal, vem comigo aqui na letra B, que é bem importante, tá? Vem comigo aqui. Agora, no item B, fala assim, ó, aumente em 8% o valor 250.
Pessoal, 8%, olha só, nós vamos ter então 100%, que é o valor original, e vamos acrescentar aqui 8%. O valor final, então, não será 108% do valor inicial? Então, olha só, 250 vezes, pessoal, 108% é a mesma coisa que 1,08. Então, se nós multiplicarmos por 1,08, nós teremos o valor final já com 8% de aumento. Beleza? Claro que nós poderíamos fazer o seguinte também, ó. Ao invés de multiplicar por 1,08, vamos multiplicar por 108%. Nós poderíamos cancelar um zero aqui e um zero aqui e fazermos a multiplicação 108 vezes o 25, tá? Para não deixar a aula longa, já vou colocar aqui, ó. 108 vezes o 25, isso é 2.700, só que nós estamos dividindo por 10. Então, 2.700 dividido por 10, teremos o 270, porque some um zerinho ali. Beleza? Então, pessoal, o que acontece? O valor 250, com 8% de aumento, chegamos ao valor 270. Ok? Beleza, então, pessoal, um aumento ali de 50%, simplesmente você multiplica por 1,5. Um aumento, por exemplo, de 4%, você multiplica por 1,04, não 1,4. 1,4 é um aumento de 40%. Multiplica por 1,04, já que 0,04 representa 4%. Beleza? Agora, como é que funciona para o caso de desconto sobre um determinado valor? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos tratar com desconto de X% sobre um valor A. Para entender melhor, vamos fazer alguns exemplos. Olha o item A aqui, ó. Diminua em 40% o valor 600. Pessoal, vamos pensar assim, ó. Diminuir 40%. Se nós temos o valor inicial, que representa 100%, nós vamos perder, ou seja, diminuir 40%, nós vamos ficar com quanto? 100% menos 40%, ficaremos com 60%. Beleza? Então, pessoal, uma queda, uma diminuição, por exemplo, de 40%, significa que o novo valor ele será 60% do que ele era. Beleza? Então, pessoal, se eu tenho o valor 600 e eu quero apenas 60% dele, irei multiplicar por 60 sobre 100, ou simplesmente multiplicar por 0,6. Nesse caso aqui, a multiplicação pelo formato fracionário é mais simples, né? 6 vezes 6 é 36, nesse caso, 6 vezes 60, ficaremos com 360. Ou seja, pessoal, o valor 600, com uma queda, uma diminuição de 40%, chegamos ao valor 360. Beleza? Agora, no item B, diminua 15% o valor 360. Olha só, 100% menos 15%, isso aqui resulta em 85%. Ou seja, o valor 360 com uma queda, uma diminuição de 15%, ele ficará com 85% do valor inicial. Ou seja, pessoal, 360 então, tá? Vezes 85%, poderemos cortar aqui um zero com um zero, teremos, olha só, 36 vezes 85, pessoal, essa multiplicação aí é 3.060, tá? Como está sendo dividido por 10 aqui, ó, nós iremos simplesmente cancelar aqui, ou seja, ficaremos com o valor 306. Ou seja, pessoal, o valor 360 diminuído, né, com uma queda de 15%, nós chegamos no valor 306. Ok? Então, pessoal, para finalizarmos essa ideia de aumento e desconto, olha só, um aumento de 22%. Como é que a gente faz para ter o valor final já com um aumento de 22%? Pega o valor original e multiplica por 122 sobre 100, ou simplesmente 1,22. Beleza? Agora, um desconto, por exemplo, de 14%. Pessoal, um desconto de 14% é 100% menos 14%, ficaremos com
86%. Ou seja, pega o valor inicial e multiplica por 0,86, que é 86%, ou multiplica por 86 sobre 100. Aí você terá o valor final já com um desconto de 14%. Mais uma. Um desconto de 32%, pessoal. 100% menos 32%, não é 68%? Então, pega o valor original e multiplica por 68 sobre 100, ou simplesmente 0,68, que nós teremos ali o valor final, então, com os 32% de desconto. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos ver uma situação que envolve aumentos e descontos sucessivos. Olha só o que diz aqui, ó. Para compor vários aumentos e ou descontos, basta multiplicar os vários fatores individuais e obter o fator acumulado. Pessoal, situação bem importante, tá? Em determinadas questões, um determinado valor inicial sofre aumentos e descontos ao longo do tempo e nós chegamos em um valor final. A situação é como descobrir esse valor final após ter sofrido aumentos e descontos um determinado valor inicial. E é isso que eu vou explicar agora, beleza? Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, uma determinada quantia recebe um aumento de 30%, depois um desconto de 10% e, por último, outro desconto de 20%. Ao final, a quantia teve um aumento ou diminuição ao valor original. Qual a porcentagem? Pessoal, a situação é a seguinte, ó, vamos determinar aqui, ó, o x como sendo o nosso valor inicial, tá? Um aumento de 30%, como nós vimos, basta que a gente multiplique por 1,3, beleza? Depois ele sofre um desconto, tá, de 10%, ou seja, tudo isso daqui, ó, sofre um desconto de 10%, então a gente multiplica por 0,9. Ferreira, dá para emendar assim? Sem problema algum. Bom, então nessa situação, primeiramente houve um aumento de 30%, tá? E sobre esse aumento aqui, houve um desconto de 10%. E por último, outro desconto de 20%. Pessoal, desconto de 20%, basta multiplicar por 0,8 e nós chegaremos ao resultado final. Agora, fica até mais simples nós pensarmos assim, ó. Nós vamos ter o x vezes 1,13 é a mesma coisa que 13 dividido por 10. Tudo bem? 0,9 é a mesma coisa que 9 sobre 10. Assim como multiplicar por 0,8 é a mesma coisa que multiplicar por 8 sobre o 10. Beleza? Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa aqui, olha só. 13 vezes o 9 vezes o 8, eu já vou colocar aqui o resultado, tá? 936. Temos aqui vezes o x. E tudo isso daqui, ó, dividido por 10 vezes 10 vezes 10, dividido por 1000, ok? Agora, pessoal, esse resultado aqui é o mesmo que 0,936 vezes o x. Pessoal, se o resultado fosse 1x, significa 100% de x, ou seja, não houve nem acréscimo e nem desconto. Como nós ficamos com o valor aqui abaixo de 1, houve um desconto. Agora, quantos por cento de desconto? Olha só, 100%, como a gente viu, é o valor 1. Colocando aqui em decimal, nós temos 1,000. Tudo bem? Se nós subtrairmos aqui, ó, o valor 0,936, quanto é que irá resultar aqui? Olha só. Primeiramente, 10 menos o 6, ficaremos com o 4. Aqui emprestou 1, ficou 9, menos o 3, ficamos com o 6. Aqui emprestou 1, ficou 9. 9 menos o 9 dá 0. Este 1 emprestou 1, ficou 0, menos o 0, 0. E vírgula abaixo de vírgula. Pessoal, esse resultado aqui, ó, é a nossa taxa unitária. Se nós multiplicarmos por 100, a vírgula vem duas casas para a direita e nós teremos 6,4, no caso, por cento, houve um desconto. Beleza? Agora, pessoal, uma situação bem interessante nessa questão é a seguinte.
Nós tivemos ali, primeiramente, um aumento de 30%. Concorda comigo? Depois nós tivemos um desconto sobre esse aumento de 30%, nós tivemos um desconto de 10% e depois mais um desconto de 20%. Aí talvez alguns alunos pensem que, bom, se ele sofreu 30% de aumento, depois perdeu 10 e mais 20, ficou igual. Mas não é isso que acontece. Porque nós tivemos primeiramente um 10% de desconto ali sobre o valor que já tinha sido aumentado 30%. E por aí vai. Então, por isso que é importante aquele encadeamento ali, ó, utilizando multiplicações sucessivas. Beleza? Vem comigo aqui. Agora, pessoal, vamos ver alguns problemas que envolvem a porcentagem. Então, pessoal, vamos resolver aqui dois problemas que envolvem aí a ideia de porcentagem, mas é muito importante que você vá lá na lista de questões depois, tá? E faça todas as questões que forem acerca de porcentagem. Beleza? Isso aí irá dar você bastante segurança e você irá treinar bastante como interpretar e retirar os dados de uma determinada questão, por exemplo, de porcentagem. Ok? Vem comigo aqui. Então, pessoal, vamos a esse primeiro exemplo que diz o seguinte. De toda a produção agrícola de uma região no ano passado, 68% foram grãos e destes, no caso desses 68%, 75% foi soja. Qual foi o percentual de soja produzida em relação a toda a produção agrícola da região no ano passado? Pessoal, vamos pensar assim, ó. O total da produção foi um certo valor X. 68% desse valor X representa apenas grãos. Tudo bem? Então, se eu pegar o valor X e multiplicar por 68%, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,68, nós teremos aqui, ó, a produção apenas de grãos. Aqui está a produção de grãos, beleza? Aí continua assim, ó, 75% dessa produção foi soja. Então, se eu pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar por 75%, que é 75 sobre 100, ou 0,75 no caso, nós vamos ter aqui, ó, a produção de soja sobre a produção total. Tudo bem? Então, nós fizemos esse encadeamento aqui, ó, que é bem interessante, tá? Evitando toda aquela situação de resolver utilizando regra de 3. Bom, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos ter o seguinte, 75 aqui, ó, multiplicado por 68, o resultado é 5.100. Tá? Nós temos 5.100 vezes, no caso, o X. Dividido aqui, ó, olha só, 100 vezes 100, teremos 10.000, ou seja, 4 zeros aqui no denominador. Aí o que acontece? Olha só, vamos cortar um zero, outro zero. Nós vamos ter, então, 51 vezes x, tá? Dividido por quanto? Por 100. Ou seja, pessoal, 51 sobre 100 é a mesma coisa que 51%, olha só, vezes x, ou seja, dx, que no caso é a produção total. Beleza? Então, pessoal, 51% da produção total se refere apenas à produção de soja. Ok? Pessoal, vamos fazer agora a saideira, mais uma questão aí importante que envolve a porcentagem. Ok? Vem comigo aqui. Agora o exemplo 2, olha só. A quantidade de desempregados de um certo país em 2011 era 4.400.000, correspondendo a 22% da população total. Beleza? Então a situação é a seguinte, ó. Aqui a gente pode resolver com uma regra de 3, de certa forma fica mais simples. Lá no ano então de 2001, nós tivemos a seguinte situação. 22% da população era desempregada e esses 22% correspondiam a 4.400.000 habitantes no caso, tá? Então, a população total
No caso é 100%, e 100% então corresponde a um certo valor x. Beleza? Olha só, na multiplicação cruzada aqui, nós vamos ter 22 vezes o x, teremos 22x, é igual a 4.400.000, 400, agora mais 3 zeros, 1.000, vezes 100. Vamos colocar então mais 2 zeros. Tudo bem? Esse 22 está multiplicando, ele desce dividindo. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, poderemos dividir o 44 por 22, o resultado é 2. Nós teremos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Ou seja, a população total lá no ano de 2001 é de 20 milhões de habitantes. Tudo bem? Aí continua assim a questão, ó. Em 2010, este número aumentou para 5.400.000, correspondendo a 20% da população total. Aí, pessoal, lá em 2010, olha só, 20% da população total, tá? Diminuir então a porcentagem de desempregados, corresponde a 5.400.000 habitantes. Reparem que total de desempregados pulou de 4.400.000 para 5.400.000. Aumentou a quantidade de desempregados, porém, percentualmente, houve uma redução. Significa que a população cresceu bem durante esses 9 anos aqui. Tudo bem? Então, olha só. 20% representa isso aqui, então a população inteira, ou seja, 100%, irá representar um certo valor. Vou colocar agora y. Tudo bem? Nós poderíamos cancelar aqui, ó, um zero com um zero, tá? Já que a gente pode cancelar sempre na horizontal ou na vertical. Nós teremos, então, 2 vezes o y. 2y é igual, olha só, nós temos aqui, ó, 540.000 vezes 100. Então, ó, 540.000 vezes 100 mais 2 zeros, nós vamos ter isso daqui, ó, dividido por 2, olha só, 54 dividido por 2, teremos o 27. E todos esses zeros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, pessoal, de 20 milhões, a população pulou aqui, ó, para 27 milhões. Beleza? Aí a pergunta é a seguinte: indique a variação percentual da população do país no período considerado. Pessoal, quantos por cento foi a variação aqui? Nós poderíamos dizer o seguinte, ó, que 20 milhões corresponde a 100%, tudo bem? Enquanto que 27 milhões corresponde a x%. O que acontece? Nós iremos cortar todos esses zeros aqui, ó. 3 zeros mais 3 zeros, corta com 3 zeros mais 3 zeros. Beleza? Nós temos esse zero aqui que podemos cortar com esse zero aqui. E multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter x vezes o 2. 2x é igual a 10 vezes 27, ou seja, 270. Então, nós vamos ter o x aqui, ó. 270 dividido por 2, o resultado é 135. Se antes nós tínhamos 100%, agora o x será 130%. Ou seja, pessoal, o que a gente pode dizer? Que houve um aumento, vamos colocar aqui, ó, um aumento de 35%. Beleza? Certo, então, pessoal, chegamos aí ao final de mais uma aula, tá? Um abração, bons estudos e até mais.